Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Ciência dos Dados. Eu queria começar aqui pedindo desculpa, a demora por essa aula. Houve um mal-entendido entre eu e o professor Lino e eu achava que essa aula seria dele e no final das contas ela era minha mesmo. E aí, eu já falei aqui uma vez, né? O meu doutorado, apesar de ser nessa área, eu não sou um aluno de computação, eu sou um aluno de matemática. E muitas coisas eu peguei no pulo no decorrer do meu doutorado, então tem muita coisa que eu não vi, né? Muita coisa que, assim, aparentemente eu deveria saber, mas eu não sei. E regressão logística é uma delas, entendeu? E aí, é o que poderia ser muito fácil para alguns, para mim, eu tive que, nessas últimas 48 horas, dedicar todo o meu esforço a aprender o que vem a ser regressão logística. E eu carrego uma maldição comigo, assim, por ser matemático, que ou eu aprendo todos os detalhes, ou então eu não aprendi nada. Então, eu vi vários vídeos e a maioria deles dura 5 minutos, 8 minutos, mas que para mim não respondia a uma série de perguntas, uma série de onde é que vem isso, de onde é que vem aquilo, por que faz isso, e aí eu não consigo fazer isso, sabe? Eu não consigo dizer, olha, tá aqui, a função é essa, o computador vai resolver para você e você não se preocupe com mais nada. Aí, essa aula de hoje, no livro, tem um dos livros que eu peguei uma página. E eu demorei essas últimas 48 horas, assim, ontem eu não dormi, tentando, quando eu estou sem entender alguma coisa, meu cérebro não para de processar. E aí só hoje eu vim, acabei agora a aula, estou aqui gravando. Perdão, tá bom? Perdão. Eu juro que não foi intencional, tá bom? Veja só, vocês já viram com o professor Lino a regressão linear, né? E a regressão logística, ela é assim, é uma tentativa de ser uma regressão linear, mas que por motivos que eu vou mostrar daqui a pouco não dava para ser. E aí alguém, que eu gostaria muito de saber de quem foi a ideia, teve uma ideia genial e tornou coisas que não são lineares em coisas lineares para então fazer a gente poderia dizer que é uma regressão linear para coisas que não são lineares, entendeu? Para uma coisa que não é linear. Veja, a regressão logística, ela na verdade é um modelo da estatística, né? Ela ganhou uso na área de computação, né, para problemas de classificação. E assim, ela supõe que as variáveis independentes elas podem ser tanto contínuas como discretas, não tem restrição quanto às variáveis. Daqui a pouco a gente vai ver que na verdade tem sim, né? Mas assim, quando não admite o que é necessário, dá para se remendar, dá para se fazer um conserto e ir adiante. Agora, o que não dá para abrir mão é da variável alvo, né, da variável y, que aí ela tem que ser binária. Né? Aí tem umas adaptações, dá para você fazer uma versão da regressão logística para uma situação onde você tem três possibilidades para o y, e tem uma outra possibilidade mais complicada ainda, onde você pode adaptar para uma quantidade n de categorias. Mas o conhecimento que eu tenho é assim, quando o classificador ele é feito para ser binário, em geral você pode fazer um remendo, mas ele não funciona muito bem. A generalização ela é complicada, ela é difícil, tá ok? Então a gente vai ver aqui só a versão binária mesmo, né? A situação onde y é 1 ou 0, venceu ou perdeu, bom ou ruim, né? Passou ou não passou, ganhou ou perdeu, tá? Situações onde você tem somente duas escolhas para sua variável, tá bom? E aí, visto de uma forma mais formal, significa que o que nós estamos querendo fazer é estimar a função de probabilidade, né? Dado um y, né? Dado um x, qual é o y
né? E nós queremos descobrir essa função usando os dados que foram observados, ou seja, a partir de um banco de dados, onde se saiba as variáveis livres e saiba para aquela variável livre a variável dependente, qual é a resposta para ela, né? Então, isso, né, poderia ser, de um ponto de vista matemático, a tentativa de construir uma função. Eu quero construir uma função e essa função tem um domínio x e uma imagem y, sendo que esse domínio x ele pode ser contínuo, pode ser discreto, mas a imagem y ela só tem dois valores lá, tá ok? E o x ele pode ser, né, uma variável, um vetor de n dimensões, pode ser de 1, 2, 3, 4, isso aí é livre e a construção dela é tranquila para o caso 1, para o caso 2, para o caso n, não tem problema nenhum. Ok? A gente vai se concentrar aqui, por conta da visualização ser mais fácil, a situação do x é uma variável real, ou seja, ela tem uma coordenada só. Tá ok? Mas eu vou colocar mais adiante como vem a ser para o caso n. Né? Eu vou tentar fazer a dedução aqui, mas farei somente para o caso de uma dimensão só, para o vetor x. Tranquilo? O y, né, tem duas possibilidades, aí a gente vai encarar que assim, 0 e 1. Né? O sucesso ou fracasso. Então, sucesso é o 1, fracasso é o 0. Tá ok? E aí, se você tiver o seu banco de dados com duas alternativas para o y, mais essas duas alternativas assim, não chama 0 e 1, você tem que adaptar o seu banco de dados e transformar tudo em 0 e 1. Né? 0 para o fracasso e 1 para o sucesso. Tranquilo? Uma das que eu falei, né, sobre o x, né, uma das coisas que é necessário que se tenha a respeito das variáveis livres é que elas sejam independentes, condicionalmente independentes uma da outra. Tá ok? Isso porque a gente vai fazer uma hipótese sobre a distribuição da variável y e essa distribuição ela depende de que as variáveis elas sejam independentes uma da outra. Aí a pergunta que vem então seria, professor, e se não for? Então, quando você tem uma variável que depende da outra, ela correlata a outra, então você vai eliminar uma. Você tira uma e exclui ela da brincadeira e faz a sua regressão logística usando o banco de dados sem aquela variável. Você tira a coluna todinha e joga fora. Desconsidera. Tá ok? Uma possibilidade que nós vamos, uma hipótese que nós vamos admitir é que, né, cada uma das variáveis ela possui uma distribuição normal. Então, a característica x1, ela para cada uma das, né, você vai olhar assim, pega a característica x1 para todos os dados no meu banco que deu 1. Isso aí supostamente está distribuído de forma gaussiana, uma distribuição normal. Faz isso para outra classe, a classe 0. Todas as características x1 para os quais o y é 0, né, também está distribuído de forma normal. Ou seja, a gente tem que supor que nossos dados estão distribuídos de alguma forma, e a hipótese mais fraca, como eu já disse na aula anterior, é que os nossos dados estejam distribuídos de forma normal, de forma gaussiana. Tá bom? Menos arrumado do que isso é o caos. Entendeu? Então é uma hipótese que parece ser forte, mas ela não é. A hipótese mais fraca, uma vez que você quer falar de reconhecer, classificar e reconhecer um padrão. Então, se há um padrão, seus dados têm alguma ordem dentro deles, uma ordem oculta. Se não tem ordem oculta, não é possível falar em classificação. Então, a gente tem que supor que há uma distribuição, um padrão de distribuição dos dados, para que nossa classificação funcione, tá bom? E aí você diz, mas professor, e se não for? Então, se não for, se os seus dados forem completamente aleatórios, quando você rodar o seu algoritmo, não vai funcionar. Ele vai ter um acerto muito ruim. Tá ok? E por fim, né, onde eu falei que a gente vai supor que a variável y, né,
tem possibilidade 0 e 1, ela está distribuída de acordo com uma distribuição de Bernoulli. Eu não incluí essa distribuição entre aquelas que eu falei na aula sobre conceitos de estatística, porque eu nem sabia que isso existia. É a primeira vez que eu estou ouvindo falar dessa distribuição, essa função de distribuição, tá bom? E aí, essa função, para ela funcionar, ela pressupõe que as características x1, x2, xn, elas são independentes uma da outra. Se não for, você vai ter que eliminar. Tá ok? Veja, se você, vamos supor que nossos dados eles tenham duas dimensões, né? O y é uma delas e o x tem uma dimensão, tá certo? E aí colocando ele num plano, né? Nos eixos aí cartesianos, no eixo horizontal você põe a variável x e no eixo vertical você põe a variável y, que só pode ser 0 ou 1. Então, quando você colocar tudo desenhadinho, você vai ter umas bolinhas, tá bom? Aquelas que estão na altura do 1 indica o sucesso, e essas que estão na altura do 0 indica não sucesso, o fracasso. Então, se você estivesse falando assim, por exemplo, de o eixo x é a quantidade de horas que um aluno estudou para uma prova. E no eixo y, você vai estar guardando lá assim, passou ou não passou. O 1 significa passou e o 0 significa não passou. Tá ok? Então, a primeira ideia veja que esse gráfico, ele é complicado de você pensar numa regressão linear. Tá bom? Tentar encaixar uma reta aí, né? Você pode fazer o encaixe de uma reta, usar mínimos quadrados, usar a regressão linear, como o professor Lino ensinou, mas a quantidade de acerto que ela vai ter é muito grande. Perdão, muito pequena. Muito pequena. Tá certo? Então, a gente tira da nossa paisagem aí a possibilidade de que a regressão linear seja possível. Não dá. Tira, bota ela para fora. Então, né, aí vem a ideia que eu falei, né? O cara que teve essa ideia foi genial. O cara fez o seguinte, olha, eu vou pensar, vou introduzir um novo conceito aqui, né? Porque, perdão, né? Novamente eu botando o carro na frente dos bois. Por que a regressão é um argumento mais matemático para dizer assim, não funciona, tá? Uma das coisas que vai acontecer é o seguinte, a regressão linear ela é uma reta. E se essa reta tiver o coeficiente angular dela diferente de zero, ou seja, se ela tiver uma inclinação, então os valores que você tem para o P vão assumir valores que vão do menos infinito a mais infinito. E o que nós queremos aqui são valores entre 0 e 1. Somente. Tá bom? Tá ok? Então esse é o motivo. Então vai ter valores de x para os quais o p de x vai dar maior que 1 e vai ter valores de x para os quais o p de x vai dar menor que 1 e a gente não tem interpretação para maior que 1 ou menor que 1. Tá ok? Então vem a ideia que eu falei que é fantástica. Não? Alguém introduziu um conceito aí que ele denominou chance. Né? A chance, aí eu vou explicar o porquê chance, né? Aí ele coloca odds, não sei como pronuncia, porque chances em inglês. Então ele pega a probabilidade de algo acontecer, tá certo? E divide pela probabilidade dessa coisa não acontecer. Então ele está criando uma relação entre acontecer e não acontecer. Tá certo? E aí ele chamou de chance. Então é uma chance de algo acontecer. Tá ok? Professor, mas não é a mesma coisa? Aparentemente sim, mas veja o porquê, né? E vocês vão ver que é um conceito bem conhecido. Não sei se de todos, mas é um conceito conhecido. Veja, por exemplo, suponha que numa consulta, né, foi feita uma consulta a 500 consumidores de um determinado serviço. Suponha que é um serviço de internet. Aí desses 500, 420 recomendam o serviço e 80 não recomendam.
Então, veja, sucesso aí seria recomendar, né? E fracasso aí seria não recomendar. Então, veja, a gente coloca um chapeuzinho no P, né? Porque quando você está calculando a probabilidade, você tem que deixar claro que o que você tem em mãos é uma estatística, é uma estimativa, né? Eu não tenho o valor exato, porque para eu ter o valor exato eu teria que ter todos os clientes, né? Que ela tem, já teve e vai ter. E isso é impossível de se fazer. Show? Então bota um chapeuzinho aí para indicar que o que nós estamos fazendo é uma estimativa do P. Então, como é que a gente faz isso? Divide, né, o número de sucesso pelo número total. Né? E aí isso aí vai dar 0,84. Tá bom? E o fracasso seria 1 menos P, né, que dá 0,16. Aí o que vem a ser a chance? Olha, o que você tem aí é a probabilidade de algo acontecer, né, e a probabilidade de não acontecer. Tá bom? Aí a chance vai ser o P barra dividido por 1 menos o P barra. Então você vai fazer o 0,84 dividido por 0,16 e isso dá 5,25. Aí esse 5,25 é o que a gente chama de chance. Aí, professor, qual a interpretação disso? Olha, quando você. O que se faz em geral é pegar esses 5 aí, 5,25 e arredondar. Então, se passou de 5,5, você arredonda para cima, se abaixo de 5,5, você arredonda para baixo. E aí, esses 5 significa o quê? Quais são as chances de recomendar um serviço? As chances são de 5 para 1. Entendeu? Isso é muito usado em apostas. Né? As chances de determinado time ganhar está dando aqui de 5 para 1. Tá certo? Significa o quê? Que a cada 5 apostadores, 1 apostou no fracasso e 4 apostou no sucesso. Então as chances é como se ela fosse um número que dentro dela embutisse a chance de sucesso e a chance de fracasso. Tá? Bom, você não precisa gostar, não precisa achar que isso é útil e coisa e tal, fique tranquilo. Tá? Se não quiser guardar essa interpretação, deixa para lá. Tá bom? P, guarda essa como fosse só um valor algébrico. P sobre 1 menos P. Nós vamos usar isso futuramente. Aí veja, observa uma coisa que eu achei bastante interessante. Quando o P se aproxima de 1, o que acontece com as chances? Aí você volta lá, usa a ideia do limite aí, tá? Quando o P se aproxima de 1, e aí você tem esse menusinho, significa que nós só podemos nos aproximar de 1 pela esquerda, né? Porque é uma probabilidade, e a nossa probabilidade vai de 0 a 100, ou seja, vai de 0 a 1, então não passa de 100, tá bom? Então o P tende a 1 pela esquerda. Então, as chances vai ficar P sobre 1 menos P, significa que embaixo está dando 0, e em cima está dando 1. Então o resultado das chances vai se aproximar de infinito, né? Constante em cima, zero embaixo, infinito. Quando o P se aproxima do zero, ou seja, o outro extremo, né? O P, ele possui valores possíveis entre 0 e 1. Então eu estou analisando os dois extremos para ver quais são os dois extremos das chances. Tá bom? Então, quando o P se aproxima de zero, aí já o zero é ao contrário, né? É por valores positivos, porque não tem como ter uma probabilidade negativa. Tá? O que acontece com as chances? Aí você volta lá, se você colocar um zero, o P por zero vai ficar zero em cima e 1 embaixo, significa que as chances tendem a zero. Se a probabilidade de algo acontecer é zero, as chances também são zero. Tranquilo? Significa então que P varia de 0 e 1, mas as chances elas variam entre 0 e infinito. Tá bom? Vamos refletir sobre isso daqui a pouco. Aí veja, se a ideia que eu achei genial foi justamente essa, se em vez de esperar que o P possa ser modelado por uma coisa linear,
beta 0 mais beta 1x, será que o logaritmo das chances não seria? Por quê, professor? O logaritmo, de onde é que esse cara tirou o logaritmo? Né? Olha só, o que foi que a gente viu agora há pouco? A gente viu que as chances, né, P sobre 1 menos P, varia de 0 a infinito. Se você calcular o logaritmo das chances, né, então você aplica aí nessa desigualdade o logaritmo nos três. Óbvio que você não pode calcular o logaritmo de 0, nem o logaritmo de infinito. O que você vai fazer são dois limites, né? O logaritmo de x quando x tende a 0 e o logaritmo de x quando x tende ao infinito. Aí se você recordar aí um pouquinho de cálculo, você vai ver que quando você procurar o que acontece com o logaritmo quando a variável se aproxima de 0, você vai ver que ele vai para o menos infinito. E quando se aproxima do infinito, ele vai para o mais infinito. Então, se você aplicar o logaritmo aí, o logaritmo natural, tá? Significa que o logaritmo das chances ele varia de menos infinito a mais infinito. Aí por que o cara suspeitou que isso possa dar certo? Olha, do lado direito, você tem beta 0 mais beta 1x, que é uma reta. Você modela uma reta, né? E isso tem variação de menos infinito a mais infinito. E, né, o ln de P sobre 1 menos P varia de menos infinito a mais infinito. Então agora eu estou igualando duas coisas que possivelmente tem como existir um beta 0 e um beta 1 que eu possa colocar aí. E essas duas variações entre 0 de menos infinito a mais infinito seja igual. Tranquilo? Então é dessa forma que a gente vai modelar o P. A gente vai tentar encontrar um P de modo, né, o P não, o beta 0 e o beta 1, de modo que o logaritmo de P sobre 1 menos P seja igual a beta 0 mais beta 1x. Por isso que eu falei lá atrás o seguinte, que o que você está fazendo é aplicar a regressão linear para uma coisa que não era linear. Então a probabilidade de P é linear? Não, não é. Né? Então você pegou, em vez de usar o P, você está usando as chances. E aí as chances têm uma possibilidade de você tratar como se ela fosse linear. Tranquilo? Aí o que acontece é o seguinte, só por uma questão de nomenclatura, tá? Na literatura você vai encontrar lá escrito assim, ln de odds, ou simplesmente função logit. Tá? Eu não sei por que esse nome logit, tá? Mas uma coisa ficou claro para mim, velho, assim, porque chama-se regressão logística, né? Eu pensava que tinha a ver algo, de repente tem, né? E eu estou fazendo confusão, né? Mas eu achava que devia ter a ver com algo a ver de logística de empresa, quando você, né, usa um processo para organizar alguma coisa, de repente tem, mas o que eu entendi é que chama-se regressão logística porque na verdade ela usa o logaritmo, entendeu? Era para ser então regressão logarítmica. Esse log aí é de logaritmo, tá bom? Então, veja, aceitando isso como uma boa proposta, o que nós vamos fazer agora é descobrir qual é o P. Como é que o P tem que ser escrito para que isso aí seja verdadeiro. Então, olha, se isso aí for possível, né, você vai pegar a base do logaritmo, passar ela para o outro lado. Aí vai ficar E elevado, né, a beta 0 mais beta 1x. Aí você pega o 1 menos P, passa para o outro lado, distribui agora, esse 1 menos P vai virar, né, 1 vezes E elevado, menos P, multiplicado por E elevado a esse coeficiente, esse expoente aí grandão. Show? Aí você vai pegar esses dois termos agora aí que tem P, vai juntar, vai passar tudo para um lado só. Agora você põe o P em evidência. Show? E deixa o P sozinho agora. Pega o que está dentro desse colchete, passa para o outro lado dividindo. Né? Chegamos aí o que poderia ser o final. Mas ainda dá para simplificar mais um pouquinho, dividindo em cima e embaixo por E elevado a beta 0 mais beta 1x. Então isso aí vai ficar... Tá certo? Então a função P que nós estamos procurando
vai ter essa cara aí, né? Essa cara que parece horrorosa. Aí o que eu queria, só mania de matemática mesmo, tá? É só dar um confere. Veja, o beta 0 mais beta 1x, que aparece aí como um expoente, ele pode assumir valores entre menos infinito e mais infinito. Então, quando ele se aproximar do mais infinito, aí vai ficar assim, e elevado a menos infinito. Né? E isso vai para zero. O e elevado a menos infinito vai para zero. Porque e elevado a menos alguma coisa é 1 sobre e elevado a essa coisa positiva. Então, se a parte de baixo está indo para o infinito, 1 sobre isso vai para zero. E aí essa exponencial, só exponencial, está indo para zero. E o que sobra vai ser 1 sobre 1. Ou seja, a probabilidade se aproxima de 1. Show? Por outro lado, se o beta 0 mais beta 1 for para o menos infinito, aí, veja, e elevado a menos beta 0 mais beta 1 x vai ficar e elevado a uma coisa positiva que está se tornando muito grande. Então, e elevado a algo muito grande vai ser algo muito grande. Então, essa variável p aí vai ficar 1 sobre algo que está muito grande, ou seja, o p se aproxima de zero. E aí, veja que essa função, se a gente conseguir determinar esse B0 e esse B1, de fato, ela tem resposta entre 0 e 1. Tranquilo? Então, olha só. Se a gente conseguir isso daí, o formato da nossa curva vai ser algo como um S. Né? Essa curva aí, né, alguns dão o nome de curva sigmoidal ou curva sigmoide, né, porque ela parece com um S. E aí, pronto, a aula poderia terminar aqui. Foi como eu vi as outras aulas, né? Terminar aqui. E assim, nem essa dedução foi dita para mim. Só colocaram assim, não, a função que representa a regressão logística é essa daqui. E o formato dela é essa curva aí. Qual a utilidade que você vai ter para essa curva, né? Suponha que você já descobriu o B0, o beta 1. Depois a gente vai falar sobre isso, como é que acha esse beta 0 e beta 1. Mas suponha que você já tem. Qual é a utilidade que ela tem? Você vai pegar um x qualquer, aí no seu eixo horizontal, e você pode calcular a probabilidade dele acontecer. Tá certo? Essa probabilidade vai ter um valor, olha só, um valor contínuo, entre 0 e 1. Então, o senhor não disse que nós tínhamos que ter valor 0 ou 1 de forma discreta? Então, a função P, ela não é discreta, ela é uma função contínua. Tá bom? Só que nós vamos usar isso como uma regra de decisão. Como é essa regra de decisão? Bom, se o valor de P que eu encontrar for maior do que 0,5, eu vou atribuir sucesso. Se o valor que eu encontrar for menor do que 0,5, eu vou atribuir fracasso. Então, você vai discretizar essa resposta para 0 ou 1, conforme seja maior do que 0,5 ou menor do que 0,5. Professor, esse 0,5 por quê? Não, aí sou eu. Você pode usar uma outra métrica. Entendeu? Você pode dizer, não, eu vou considerar sucesso se ele for acima de 0,7 e fracasso de 0,7 para baixo. É como se faz na universidade, né? Se você tirou 70%, passou. Se não tirou 70%, aí no nosso caso, né, na universidade tem 3 opções, né? Tem passou, reprovou e tem o vai para a final. Não é assim? Mas se você analisar o total, né, o final do curso propriamente, da disciplina, é de 0 a 5, né? É 5 a média, né? No final das contas é 5. Então, como esse limiar aí, como se chama, é você quem estabelece. Se você vai atribuir sucesso acima de 0,5 e fracasso abaixo de 0,5, aí é uma coisa sua. Tá bom? E aí, isso aí é como a gente vê um processo de classificação. Tá bom? É por isso que diz que a regressão logística é uma maneira de classificar. Tá bom? Acabou-se. Acabou-se. Aí, se você for usar o computador, e você vai usar o computador, né, para fazer isso,
O que acontece é o seguinte, você vai em algum momento lá, você chama a função regressão logística e ele vai te devolver esse B0 e esse beta1 baseado nos dados. Ele vai calcular lá, vai fazer para você e vai devolver. Na verdade, ele não vai devolver nem o B0 nem o B1. Nem vai devolver essa função. Ele só vai dizer assim, ó, pronto, estou preparado, já fiz, eu já sei. Aí, quando ele tiver feito isso, aí você vai dizer, agora eu quero classificar esse cara aqui. Aí você dá ele para o classificador e ele diz, ele dá só o retorno, ó, deu 0 ponto tanto. E aí você quem decide, é 0 ponto tanto, passou ou não passou. Entendeu? É simplesinho assim, numa dos vídeos que eu vi no YouTube, o cara faz o código em menos de 8 minutos, menos de 10 minutos, usando Python, chama a função, classifica lá e faz tudo direitinho, rapidão, rapidão mesmo, tá bom? Então veja, a partir de agora, eu vou só colocar aqui, mania de matemática, uma explicação de como é feito o cálculo desse beta 0 e beta 1, tá bom? Se você não quiser, a aula está pronta para daqui por diante, acabou-se. Tá bom? Você pode ficar tranquilo e sossegado. Eu vou só explicar de onde vem, como achar o beta 0 e o beta 1, para que você entenda assim, como é que o computador faz isso lá por trás, na caixa preta que ele tem. Tá bom? Então veja, seria muito bom se vocês assistissem, porque eu perdi um tempão da porra pra... Pode falar palavrão, né? Eu perdi um tempão bacana para deduzir esse beta 0 e esse beta 1. Show? Então veja, o problema da regressão logística seria, portanto, descobrir quem é o beta 0, descobrir quem é o beta 1. Para os casos onde você, né, veja, variando o beta 0 e o beta 1, você muda o formato da curva, né? Então ele tem aí 3 casos com beta 0 e beta 1 diferentes, tá ok? E a situação que nós queremos é assim, qual dessas curvas é a melhor? Qual dessas curvas funciona melhor? Tá certo? Então é onde entra um conceito estatístico, né, chamado máxima verossimilhança. Tá? Nós vamos falar disso já já. Quando você tiver uma variável livre que tem n dimensões, essa função logística, né, ela fica com essa cara aí, ó. Aí vai mudar o coeficiente, né, da exponencial aí. Né, em vez de ter B0 mais B1x, aí vai ter B0 mais B1x mais B2x2, mais, até chegar no beta n xn. Eu estou falando B, mas por favor traduza aí para beta. Tranquilo? Então seria essa a função. E a interpretação é assim, 2D é fácil de você ver, né? Tem uma linha em cima e uma linha embaixo. Se você passar para 3D é um plano em cima e um plano embaixo. Passou para 4D é um hiperplano em cima e um hiperplano embaixo. Depois de 3 dimensões a gente não sabe nem o que é em cima nem o que é embaixo, né? Mas entenda dessa forma. Tá ok? Eu vou tentar deduzir aqui como é que acha o beta 0 e o beta 1, mas o procedimento aqui é semelhante para o caso onde você tenha n variáveis. Tá ok? Então veja, o conceito de máxima verossimilhança é um conceito estatístico que eu não coloquei lá entre os conceitos, mas é uma maneira de você dizer o quanto uma coisa é parecida com outra coisa. Certo? Então, a maneira que se faz é pegar o produto, né, das probabilidades. O que está escrito aí é qual é a possibilidade de você ter y na categoria yi, dado que x tem característica xi. E aí veja que essas possibilidades aí, você vai ter o x podendo ser o x1, x podendo ser x2, x podendo ser x3, x podendo ser xm. Aí eu coloquei n aí, e eu vou pedir que vocês entendam que esse m não está falando do número de características. Ele está falando do número de elementos que você tem no banco de dados. Então perceba que esse produto é um produtão gigante, tá bom? Gigantão mesmo. E aí o que nós queremos é maximizar esse produto. Tá ok? Tá ok?
Então, parece uma coisa desumana, né? E é. Esse tipo de coisa só é feito porque hoje nós temos o advento do computador, tá? Foi suposto lá atrás que as nossas probabilidades, a probabilidade do y, elas iam ser distribuídas de acordo com uma distribuição de Bernoulli. E aí a distribuição de Bernoulli diz o seguinte, ó, a probabilidade de y ser da classe yi, dado que x tem características xi, é pi elevado a yi, 1 menos pi, né, elevado a 1 menos yi. Tá ok? Aí, veja, yi causa uma confusão porque assim, porque pensar que yi só tem duas possibilidades. Então seria y1 e y2, né? Mas não é. Você tem y1, y2, y3 e yn, né? Sendo n a quantidade de elementos que você tem no banco de dados, e cada um deles pode ser 0 ou 1. 0 ou 1 é como se fosse um código binário. Tá bom? Então, trazendo isso aí para a função de máxima verossimilhança, o que nós queremos é maximizar esse produto aí, tá bom? E nós vamos chamar isso aí de uma função. E essa função, o que varia aí nessa função? O que é variável? É o beta 0 e o beta 1. Apesar da gente percorrer todos os dados para calcular o PI, o YI, né? O PI ele é dependente do beta 0 e beta 1, que nós não sabemos. Tá bom? Então o que a gente vai fazer? Olha, vou aplicar o logaritmo dos dois lados, tá certo? E aí eu vou obter uma transformação dessa função. Essa função não é equivalente à anterior. Eu tenho agora outra função. Só que, como eu só quero determinar o máximo dessa função, eu determinando o máximo dessa que está abaixo é o mesmo máximo da que está acima. Isso porque o logaritmo natural é uma função crescente, tá bom? Então eu posso aplicar o logaritmo dos dois lados e maximizar a outra função que nasceu, que surgiu agora. Por que eu estou fazendo isso? Como você tem um produtório, quando você aplica o logaritmo transforma o produto em somas de logaritmos. Então, em vez de ter esse produtório bem grande, isso virou um somatório, né, do logaritmo desse produto. E aí eu vou poder aplicar todas as regras logarítmicas que eu conheço. E aí, veja, o logaritmo que está dentro do logaritmo tem um produto, então eu posso aplicar a regra do produto de novo. E agora eu vou aplicar a regra da potência. Então esse yi que aparece no primeiro somatório e esse 1 menos yi que aparece no segundo, eles vão descer. Vou aplicar a distributividade aí do 1 menos yi. Vai ficar 3 termos agora dentro do somatório. Eu tenho dois termos que tem yi, eu vou agrupar esses dois termos. Tá bom? Vou, né, nessa diferença de logaritmo que apareceu aí nesse par de colchetes, eu vou aplicar uma regra do logaritmo, que é transformar na divisão, transforma na diferença. Né? Então a diferença transforma na divisão. Então ficou ln de pi sobre 1 menos pi. Aí veja que coincidência, né? Fantástica. O logaritmo de pi sobre 1 menos pi é as chances. E o logaritmo é a função que eu estou querendo, que eu comecei a propor, né, na função logística. Então isso aí, né, é justamente o B0 mais B1x. E o PI, né, é 1 sobre 1 mais beta 0 mais beta 1x. Ok? Aí o que você vai fazer agora? Esse primeiro somatório não tem o que fazer. O segundo eu juntei o 1 menos o 1 sobre esse catatal que está aí, né? Deu para cancelar o 1 com outro 1. Aí ficou o logaritmo de uma divisão que eu vou transformar novamente na diferença dos logaritmos. Uma coisa fantástica é o seguinte, quanto é que dá o logaritmo de E elevado a B0 mais beta 1. Aí cancela o logaritmo, né, com a exponencial, né, ok? E você ficou com outro logaritmo lá. Então deixa eu passar aqui para outra. Vamos com esse catatalzão aí. Tá ok? Aí esse somatório que está aí no meio, beta 0 mais beta 1x, dá 0.
Jesus Cristo. Por que dá zero? Eu passei um tempão para descobrir que isso dá zero. Veja, o beta 0 mais beta 1x, você está fazendo as possibilidades, perdão, todas as chances. Então, quando você calcula a chance de sucesso, só ela, aí você tem um número. Mas aí o que você está fazendo é, eu estou calculando a chance de sucesso, estou calculando a chance de fracasso. Quando você soma a chance de sucesso com a chance de fracasso, dá zero. Tá bom? Faça isso, volta lá no exemplo que eu dei sobre as chances e faz calcula a chance de sucesso, né? E depois você faz a chance de fracasso. Quando você somar as duas coisas dá zero. É bacana, interessante. Aí o que acontece? Você vai ficar só com o primeiro somatório e o último. Tranquilo? E aí, veja, nós paramos por aí. Essa função não dá mais para ser simplificada. O que nós vamos fazer agora? Essa função é uma função de duas variáveis. E eu quero saber o máximo dela. E você aprendeu lá do cálculo 2, que a gente calcula máximos e mínimos de uma função de duas variáveis através das derivadas parciais. Não é assim? Você vai calcular a derivada com relação a beta 0, derivada com relação a beta 1, aí você tem esses dois monstros aí, horríveis, tá certo? E aí, quantos termos tem aí nesse catatal? Né? Se você tiver um banco de dados com 100 entradas, você tem 101 parcelas nesse somatório, né? Nos dois. Então, veja, existe um método que chama método gradiente descendente, que é parecido com o método de Newton para encontrar raízes. E aí é esse método que vai ser usado para encontrar quem é o beta 0 e o beta 1 que você põe aí e te dá um máximo. E também tem uma justificativa para dizer assim, olha, esse cara que você vai encontrar é um máximo de fato. Né? Aí lembra, tem a matriz hessiana e coisa e tal. Bom, eu queria chegar nos detalhes, o máximo que dá para ir é até aí. O gradiente descendente foge do que nós queremos aqui, no nosso propósito nesse curso. Tá ok? Então, era isso. A regressão logística, né, é aquela função bonitinha que depende do beta 0 e beta 1. Se você tem duas variáveis, né, e vai ter n mais 1 variáveis. Se você tiver o x com n, né, o x, a variável livre com n dimensões e a variável dependente, né, 0 e 1. Show? Tendo essa função logística na mão, eu já expliquei lá atrás, você pode usar ela para propósito de classificação. Tudo bem? Eu vou ficar devendo aqui um exemplo, uma aplicação maior, mas quando a gente começar a falar do Python, eu acredito que a gente vai poder entrar nisso, ou pelo menos eu vou poder recomendar vídeos onde você vai ver isso sendo usado de maneira tranquila. Fiquem com Jesus e um grande abraço.